Oi pessoal, tudo bem? Bom, estamos estudando os sais, né? O que nós já estudamos dos sais? Mostrei para vocês métodos de obtenção de laboratório ou industrial, que são aquelas reações chamadas de salificação entre ácido e base. Que eu disse a vocês que podem ser de neutralização total e de neutralização parcial, né? Quando existem ainda resíduos de acidez ou de basicidade de ácido, de hidrogênio ou de hidroxila no sal. Já falamos também dos sais de nomenclatura e de formulação, então mostrei para vocês alguns sais que nós utilizamos no nosso dia a dia, a ocorrência desses sais. E agora nós vamos falar um pouquinho da classificação dos sais em relação à hidrólise salina. Bom, o que é essa hidrólise salina? Toda vez que a gente tem, por exemplo, ácido clorídrico, que é o HCl, e NaOH, que é o hidróxido de sódio, a soda cáustica, juntos, se eles estiverem em mesma concentração e mesma quantidade, haverá formação de sal e água, não é? Que é o sal de cozinha, cloreto de sódio e água. O que eu quero saber agora, além desse NaCl ser o cloreto de sódio, estar presente na água do mar, nós utilizarmos como sal de cozinha, ou seja, que já sabemos um monte de coisa, eu quero saber o seguinte: esta solução de água mais sal, será que esse sal modifica o pH da água? Você já ouviu falar de pH? A gente expressa assim, ó, P, letra minúscula, H, letra maiúscula, que significa potencial de hidrogênio. Que na verdade é o seguinte, vocês ainda não têm uma noção clara disso, mas outros estudos virão. Então agora eu vou tentar falar para vocês de uma maneira mais automática, vamos dizer assim, só para você poder usar esse conceito na hidrólise salina. Existe uma escala que foi construída, que também tem um porquê de existir, que vai do número 0 ao número 14. A escala média entre 0 e 14 é o número 7, não é? O que os cientistas fizeram? Eles analisaram várias amostras de soluções e eles perceberam o seguinte: aquelas amostras onde a quantidade de hidrogênios, esse colchete aqui representa a concentração, aquelas amostras onde a quantidade de hidrogênios era maior, foi chamada de substância ácida, porque é o hidrogênio que caracteriza uma amostra ácida. Aquelas amostras cuja quantidade de hidroxilas era maior, a gente chama de substância básica. Logicamente, ó, é o hidróxido que é a substância básica, é o ácido que é a substância ácida, hidrogênio, ácido, hidroxila base. Então, eles criaram uma escala que vai de 0 a 14 e depois de muitos cálculos, como eu disse a vocês, no momento vocês vão só usar o conceito, mais tarde entender como é que foi feita essa construção, se percebeu o seguinte: nessa escala de 0 a 14 existem medidores de pH. Existem medidores na forma de papel, instrumentos de medida que é o pHmetro, e se registra o seguinte: toda vez que nesses medidores de papelzinho de pH ou no instrumento chamado pHmetro se encontra registros de valores menores que 7, a substância é ácida. Os valores inferiores a 7 representam substâncias que têm mais hidrogênio na amostra do que hidroxilas, substâncias ácidas. Já as amostras que nos registros se encontram valores superiores a 7, nós falamos que são substâncias básicas. E aquela que tem valor de pH igual a 7, aí ela não é nem ácida, nem básica, ela é uma substância neutra. Então, essa é a escala de pH, que eu disse, repito, que vocês terão noção clara dessa construção mais tarde em outro assunto, mas esta tabela vai nos servir para entender o seguinte: eu quero saber, quando eu pego ácido clorídrico e hidróxido de sódio, misturo os dois em mesma concentração, mesmas medidas, eu sei que eu vou produzir sal e água. Eu sei que a água não é nem ácida e nem básica. Mas professora, na água tem hidrogênio. Sim, começa com hidrogênio, mas não é ácido, tá? Então, a água, né, na água, na verdade, existe um equilíbrio entre hidrogênio e hidroxila. Se eu fizesse uma decomposição aqui, vamos dizer assim, da molécula de água em íons, como eu tenho 2 Hs e um O, daria para fazer aqui, ó, um hidrogênio e uma hidroxila. Então eu digo o seguinte: cada molécula de água tem equilibrados os íons positivo e negativo. Então ela não é nem ácida nem básica. Isso significa que a água é neutra. A água pura, destilada,
ela deve ter pH igual a 7. Aí eu quero saber o seguinte, tá, a água pura tem pH 7, e a água mais sal de cozinha? Esse sal de cozinha altera o pH da água? É isso que eu vou ensinar vocês a fazer. É isso que a gente vai descobrir se o sal de cozinha, quando eu pego uma colherinha de sal de cozinha aqui na minha casa e misturo num copo de água, será que o pH continua 7? Ou melhor, não necessariamente a água filtrada tem pH 7, porque a água filtrada tem minerais. Mas vamos imaginar que o pH da água aqui da minha casa esteja, sei lá, 6,9. Será que se eu colocar sal de cozinha haverá alteração? É agora que a gente vai aprender como fazer isso. Então vamos pensar o seguinte, ó. Temos a escala de pH que vai de 0 a 14. Quero saber se esta solução aquosa salina, o que é solução aquosa salina? Se esta água salgada, tá? Se esse sal chamado cloreto de sódio favoreceu alguma modificação no pH. Para isso, nós vamos ter que fazer o seguinte, nós vamos ter que vir aqui, sal de cozinha, e separar o sal de cozinha em cátion e ânion. E pensar o seguinte, o cátion vem da onde? Da base. O ânion vem da onde? Do ácido. Aí nós vamos ter que voltar lá no ácido e na base e estudar a força deles. Bom, nós já estudamos força dos ácidos e força das bases. HCl é um hidrácido. Hidrácidos são aqueles ácidos que não têm oxigênio. Entre os hidrácidos, quais são fortes? HCl, HBr e HI. Isso significa que nós temos aqui um ácido considerado forte, tá? E as bases? Como saber a força de uma base? Bom, a base será forte se o cátion estiver na família 1 ou na família 2. É o caso, o sódio é metal alcalino da família 1. Se for da família 1 ou da família 2, a base é forte. Então nós temos aqui uma base forte. Agora é o seguinte, vou falar assim para vocês. Quando eu estou estudando hidrólise salina, ou seja, um sal dissolvido na água, hidrolisar é colocar na água, tá? Se eu estou estudando hidrólise salina e eu observo que o sal deriva de um ácido forte, de uma base forte, eu vou falar o seguinte, toda vez que eu tiver um sal que advém de um ácido forte, de uma base forte, ele não altera o pH da água. Então eu vou falar aqui, ó, que o pH desta água é pH neutro ou pH original, sem modificação. Por quê? Porque esse sal de cozinha, ele é dissolvido na água, não é? Quando eu coloco o sal e misturo, a água dissolve. O que a água faz para dissolver? Separa o cátion do ânion. Uma partezinha do cátion vai virar NaOH, uma partezinha vai virar HCl, só que os dois têm a mesma força. Então eles não vão prevalecer nessa solução, digamos assim. Então não haverá alteração. Então o sal de cozinha, por derivar de um ácido forte ou de uma base forte, não modifica o pH. Então o pH aqui será neutro, tá? Agora, e se eu tiver, por exemplo, vamos pensar um outro sal. Se eu tiver assim, quer ver, ó? Esse sal aqui, ó. Na2CO3. Falo para vocês, quero saber se esse sal, que é o carbonato de sódio, que eu já até falei para vocês dele na aula passada, na produção do vídeo, por exemplo, o carbonato de sódio, quero saber se ele for colocado na água, se ele vai gerar alguma modificação. Bom, o que a gente tem que fazer? O que eu fiz no primeiro caso, separar o cátion do ânion. Separei. Aqui eu vejo que o ânion é o CO3 e o cátion é o Na. Por que será que eu usei 2 sódios? Porque o CO3 queria receber 2 elétrons, mas o sódio só sabe do A1. Agora eu tenho condição de pensar o seguinte, que base é formada pelo sódio? NaOH. Que ácido eu consigo formar com CO3 menos 2? Consigo formar H2CO3. Quando os dois se juntam, haverá a formação do carbonato de sódio e água, tá? Seguinte, vamos estudar a força da base e a força do ácido. Aquela base, NaOH, o sódio é elemento alcalino da família 1, então vai formar uma base forte. Todas as bases cujos cátions são da família 1 ou 2 é base forte. E o H2
H2CO3. Esse é um ácido oxiácido. O que é oxiácido? Aquele ácido que possui oxigênio na molécula. Como saber a força? Uma das maneiras, além do grau de ionização, é fazer aquela subtração entre a quantidade de oxigênios e de hidrogênios. Ao fazer a subtração, 3 menos 2 dá 1. 1 é ácido moderado. E agora, gente, ó, quem que está ganhando? Força da base ou força do ácido? Agora eu tenho uma base forte, porém um ácido moderado. Então prevalece agora a força da base. Quando eu tiver um sal onde a base for, o cátion for de uma base mais forte que o ácido, prevalece a força da base. Então eu vou falar que esse sal tem características básicas. Esse sal, se eu colocar na água, o pH vai ser quanto? Eu não sei exatamente quanto, mas eu vou afirmar que ele é maior que 7. Ou seja, eu vou melhorar esse 7 assim que está muito igual. Ou seja, pH básico. Só com essa informação, eu não consigo falar para vocês se é 7,5, 8,5, 10,5, 14, eu não consigo falar. Mas eu consigo falar que o carbonato de sódio dissolvido na água vai gerar uma solução básica, ou seja, vai fazer com que o pH da água, que vamos imaginar inicialmente fosse 7, passe a ser maior que 7. Não consigo saber detalhes de quanto, porque eu não tenho informação de quantidades que eu coloquei. Isso é outra informação no estudo do pH. Mas já dá para saber se eu tenho aqui um sal ácido ou um sal básico. O carbonato de sódio, ele é parente lá do bicarbonato de sódio, daquele que está no sonrisal, no sal de fruta, no estomazil, que são antiácidos. Por que eles funcionam tão bem? Porque eles fazem papel dentro do nosso estômago de base. Ele não é um sal básico, então ele funciona como se fosse uma base, neutralizando a acidez do nosso estômago, tá? Deixa eu mostrar para vocês a ação dele, tanto do carbonato de sódio quanto do bicarbonato. Vou mostrar do bicarbonato, porque aparece mais nos antiácidos o bicarbonato. Ó, o bicarbonato é o seguinte, a fórmula dele é NaHCO3, nós já falamos dele na aula passada, tá? Bom, ele deriva do ácido carbônico e aqui deriva do hidróxido de sódio. Esta é uma base forte e esse é um ácido fraco, então ele é um sal básico, tá? Aí vamos imaginar que eu estou com dor de estômago. Aí, porque no meu estômago está ocorrendo uma produção excessiva de HCl. Aí eu bebo um sonrisal. Quando eu bebo, esse sal básico vai encontrar o ácido clorídrico que está no meu estômago. Aí eles trocam de lugar, eles fazem reação de dupla troca, tipo de salificação. O sódio vai se encontrar com o cloro, formando no nosso estômago sal de cozinha, que vai embora no xixi. Esse hidrogênio juntos aqui, ó, vão formar um novo ácido, ácido carbônico. Esse ácido carbônico, gente, ele é muito volátil, já falei isso para vocês da volatilidade. Aí ele se decompõe muito facilmente no nosso estômago em água e gás carbônico. O gás carbônico vai querer sair, aí você arrota. Quando você toma um antiácido e aí você arrota, significa que a reação se deu, ou seja, você vai melhorar. Por quê? Porque você está usando um sal básico que funciona como se fosse uma base para neutralizar a acidez do seu estômago. Certo? Então, sais básicos têm uma utilidade vária, por exemplo, na indústria farmacêutica. Então, já falamos para vocês de um sal neutro, sal de cozinha, falamos de um sal básico, agora eu vou mostrar para vocês a possibilidade de existência de sal ácido. Existem sais neutros, sais básicos e sais ácidos. Então, eu falo assim para você, ó. Quero agora que você estude o pH desse sal aqui, ó, FeCl2. Bom, quem é o FeCl2? Esse é o cloreto de ferro 2, ou cloreto ferroso. Por que agora eu coloquei algarismo romano ou sufixo? Porque existem dois tipos de ferro, o ferro 2 e o ferro 3. Como que eu sei que esse é o ferro 2? Pensei no 2 lá para cima, ó. O 2 do cloro vai para cima aqui do ferro, o 1 do ferro vai aqui, ó. O cloro é menos 1, o ferro é mais 2. Além do ferro 2, existe o ferro 3. Então eu especifiquei aqui na nomenclatura. Aí eu falo para vocês, tá? Fala para mim, esse sal, se ele for colocado na água, ele vai gerar uma solução ácida, básica ou neutra? Aí você vai falar, temos que estudar o quê?
qual é a base que pode ser formada, pode ser usada para formar esse sal e qual que é o ácido. Bom, a base tem que ter qual cátion? Ferro 2, FeOH2. E o ácido? O ácido é o HCl. Bom, eu já sei que o HCl é forte. Por que que eu sei que o HCl é forte? Porque ele é um hidrácido e entre os hidrácidos são fortes HCl, HBr e HI. Agora, e o hidróxido de ferro 2, o hidróxido ferroso? Como saber? Aí eu tenho que pensar o seguinte, o ferro é um elemento da família 1 da tabela periódica? Ele está na família dos metais alcalinos? Não. Metais alcalinos são Li, Nakama, Robson, Crusoe, francês. O ferro é da família 2? Família 2 é metais alcalinos terrosos, Bela, Magnólia, Casosco, Sr. Barão. O ferro está nessa família 1 ou 2? Não. Então, o hidróxido de ferro é uma base fraca. Então agora é o seguinte, ó, a base é fraca, porém o ácido é forte. Quem que vai prevalecer? Força da base ou força do ácido? Força do ácido. O ácido é mais forte, prevalece o pH dele. Esse sal, que pode ser originado através da junção do hidróxido de ferro 2 com HCl, é um sal que terá pH menor que 7, ou seja, pH ácido, abaixo de 7, mais hidrogênios do que hidroxilas. Aqui prevalece os ácidos do que a base. A base não tem força para garantir uma liberação de hidroxilas grande e gerar um ácido forte. Um ácido, um sal ácido, um sal básico, aliás, tá? Deixa eu mostrar para vocês um outro caso. Eu falo assim para vocês, olha, para a gente finalizar aqui. Faço assim, ó, quero que você apresente uma reação de neutralização total entre ácido e base, com balanceamento, e depois você discuta a hidrólise salina, o pH da solução. Bom, então eu falo assim, ó, vamos produzir uma junção entre AL, não, vou fazer o contrário, vou escrever agora para a gente lembrar. Quero que você junte hidróxido de cobre, hidróxido de cobre 2 mais ácido bórico. Depois que você fizer a junção, eu quero que você analise o pH da solução salina, tá? Bom, hidróxido de cobre 2 é o cobre que quer do A2, então preciso aqui de duas hidroxilas, CuOH2. Ácido bórico, na história do mosquito, Ico vai para ato. Tem que procurar na tabela de ânions borato. Borato tá assim, ó, BO3 menos 3. Esse menos 3 significa necessidade de 3 hidrogênios. Esse é o ácido bórico. Então, quero juntar hidróxido de cobre 2, hidróxido cuproso, com ácido bórico. Antes de fazer a junção, vamos fazer o balanceamento. Por que é necessário dessa vez fazer balanceamento? Porque aqui eu tenho 3 hidrogênios e aqui eu tenho 2 hidroxilas. Para que tudo vire água, tem que estar em mesma quantidade. Como fazer? Cruza. Esse 3 do ácido vai lá na molécula da base. Esse 2 da hidroxila vai lá na molécula do ácido. Com isso, ó, 3 vezes 2, 6 hidroxilas. 2 vezes 3, 6 hidrogênios. Com 6 de cada um, quantas águas fizemos? 6 moléculas de água. E o sal? Como é que é a fórmula do sal? Pensa agora o seguinte, ó. Sumiram as hidroxilas todas, sumiram todos os hidrogênios. O que sobrou? Sobraram cobre e borato. O cobre, quantos cobres eu agora tenho? Esse 3 vale para todos. Tenho 3 cobres. E quantos boratos? O 2 vale para a molécula toda. Tenho 2 boratos. Então, o borato vai ter que ficar entre parênteses 2 aqui, ó. Tá? Então, agora, ó, 3 cobres, 2 boratos, 6 hidrogênios, 6 hidroxilas, 6 águas. Agora eu quero analisar a hidrólise salina. Esse sal produzido, borato de cobre 2, tá? Então, ó, esse é o borato de cobre 2, eu quero saber o pH dessa solução. O que a gente tem que fazer? Analisar a força do ácido, analisar a força da base. Bom, esse ácido, aliás, esta base, cobre, não está na família 1 nem na família 2, então o hidróxido de cobre é uma base fraca.
Ácido bórico é oxiácido, ácido que tem oxigênio. Como saber a força? 3 oxigênios menos 3 hidrogênios. 0. 0 é fraco também. Então agora eu tenho aqui, ó, uma base fraca e um ácido fraco. Quando ambos forem fortes ou ambos forem fracos, não haverá alteração. Só tem alteração se um tem mais força que o outro. Quando os dois são iguais, não tem alteração. Então, qual deve ser o pH do borato de cobre 2? pH igual a 7, ou seja, pH neutro. Isso é hidrólise salina. Estudamos aqui como pode modificar um sal, uma solução aquosa, quando ele é oriundo, por exemplo, de uma reação de neutralização, tá certo? Esse conceito é bastante utilizado na indústria para que se faça soluções com características diferentes, alcalinas ou ácidas. Tá bom, gente? Muito obrigada pela atenção. Até a próxima.